Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade, prosseguimento às leituras do livro de Atos dos Apóstolos que estamos fazendo e realizando. De já, prepare um copo com água para oração, que daqui a pouco queremos realizar no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, continue abençoando as leituras do livro de Atos dos Apóstolos. Possamos entender, compreender e obedecer, que seja para o nosso crescimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje iremos estar lendo a respeito de Simão o Mágico, dos versículos 9 a 13. Diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali em Samaria, onde Filipe estava pregando a Cristo, praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então Simão o Mágico, através de mágicas, de magias, que é tudo ilusão, havia iludido todo o povo de Samaria, desde o menor até o maior, ao ponto das pessoas obedecerem ele, ao ponto das pessoas darem ouvidos a ele, que ele dizia, as pessoas consideravam como de Deus, porque elas consideravam ele o poder de Deus. Eram pessoas que estavam sendo enganadas, estavam sendo iludidas por um espírito, e esse espírito se chama espírito enganador, que é um espírito que se passa pelo Espírito Santo. E quantas são as pessoas que hoje também, infelizmente, por não ter conhecimento do poder de Deus como os tais aqui, por não terem um encontro com o Senhor Jesus, por serem ignorantes, por não conhecerem a outra parte, elas seguem a isso. Quantas são as pessoas que são enganadas, que são iludidas por esse espírito? Porque está escrito que o próprio diabo, o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Então, as pessoas chamavam ele de o grande poder. As pessoas diziam que ele era o poder de Deus. Mas quando elas tiveram conhecimento da verdade, quando elas conheceram o Senhor Jesus, quando elas conheceram verdadeiramente o poder de Deus, o Espírito Santo, então elas foram transformadas. Elas deixaram de crer em um mágico, de crer em Simão, para crer naquele a quem Filipe estava pregando, que era Cristo, que é Cristo. Então, continuando, diz: Quando, porém, deram crédito, olha aí, ouça aí, a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus, iam sendo batizadas. Como o Senhor Jesus disse, quem crê, e eles passaram a crer na pregação de Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, do nome do Senhor Jesus, e aqueles iam sendo batizados. Ali eles iam sepultando o passado, ali eles iam sepultando a velha criatura, e
ali eles nasciam de novo, nasciam de Deus, nasciam para Deus. Continuando diz, assim homens como mulheres. O próprio Simão mágico, todo mágico, ele sabe que o que ele faz é enganar as pessoas. Então Simão, ele se deparou verdadeiramente com poder, o verdadeiro poder de Deus. Então ele queria isso para ele também. Ele queria isso para ele também, só que de maneira errada, como nós vamos ler mais para frente. Aqui aparenta-se que ele, entre aspas, abraçou a fé. Só que de maneira, já adianto para vocês, de maneira errônea. De maneira que ele queria ganhar com isso. Verdadeiramente, ele não se converteu ao Senhor Jesus. Mas ele queria, como Filipe tinha, curava, libertava. Ele queria também isso para ele. Só que para lucrar. E isso está totalmente errado. Nós podemos ter sim aquilo que Filipe tinha, o Espírito Santo. Está disponível a todos. Mas o propósito de ter o Espírito Santo é de ajudar as pessoas. É de ajudar as pessoas. Então Deus, ele percebe a nossa intenção. Ele percebe a nossa intenção. Então a intenção de Simão era essa. Então ele abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, quer dizer, maravilhado, admirado, os sinais e grandes milagres praticados. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos duas coisas. Que quando não se conhece o poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus, o Espírito Santo, se acredita em qualquer coisa. Mas quando passamos a ter um encontro com o Senhor Jesus, passamos a conhecer o poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus, o Espírito Santo, então nós passamos a ter conhecimento da verdade. E passamos a crer naquele que pode salvar. Só o Senhor Jesus pode salvar. E enxergamos e ouvimos o quanto estávamos enganados. Dos nossos olhos caem as escamas, dos nossos ouvidos sai o tapão. Passamos a ter o entendimento e a compreensão, tal como esses aqui que iam sendo batizados. E também nós aprendemos que verdadeiramente nós temos que nos converter com um só propósito, em sermos salvos e posteriormente em salvar os outros. Por isso que está escrito em Atos dos Apóstolos o exemplo de Simão mágico, que é um exemplo que nós não temos que seguir. Amém? Graças a Deus. Então levante um copo com água, que ele seja consagrado ao Senhor, porque tudo aquilo que apresentamos ao Senhor é consagrado, é abençoado. E quem desse copo com água beber, no nome do Senhor Jesus, receba o poder de Deus, o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos faz conhecermos esse Deus poderoso, grandioso, invisível, mas real. E passamos a abraçar a fé verdadeiramente. Passamos a crer somente nele, passamos a confiar nele, passamos a depender dele. Então que assim seja, Senhor. Que nós não venhamos ser como Simão mágico, que aparentemente havia se convertido, havia se batizado, abraçado a fé, estava ali de perto, seguindo Filipe, observando os milagres, os sinais, mas ali dentro dele ainda havia o mal, havia a velha criatura,
a velha personalidade de mágico, Senhor. E que não haja isso dentro de nós, que verdadeiramente venhamos estar convertidos ao Senhor, ser novas criaturas, e que o passado fique para trás. Quem dessa água beber, que isso receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba dessa água e receba essa bênção. Graças a Deus, você está abençoado em nome do Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia, uma boa segunda-feira, boa semana e até a próxima, que assim seja.